conta da pandemia e aí outras questões, mas vai ser sempre um grande privilégio para nós, mulheres, jovens mulheres, ter esse cuidado para estar com a gente, né? Então, queria colocar isso na diante da igreja publicamente, quanto a mentoria da Esther é importante para a gente, mas agora eu queria orar por ela e pela pregação que a gente vai ouvir agora. Pai amado, te agradeço pela vida de Esther, por essa mulher incrível que ela é, mãe, avó, esposa, profissional, pastora, Senhor. Mas obrigada pela filha tua, filha dos seus pais de criação, porque ela é amada. Ela é amada por ti, em primeiro lugar, mas ela também tem o nosso amor e o nosso carinho. E obrigada porque ela sabe amar, que o Senhor a ama. Obrigada pelo cuidado que ela tem com a gente, não só nós mulheres, mas também toda a igreja. Obrigada também pela vida de Eliel, que é tão importante e auxiliador na vida dela também. Ele traz um copo d'água e ele traz muito mais para a vida da Esther. E a gente sabe o quanto a vida familiar deles é importante. A gente te agradece por isso. Inspira, Senhor, a Esther agora nesse momento, como o Senhor já inspirou na preparação dessa palavra. Que ela seja edificante para todos nós aqui e para o restante da nossa semana. Põe a tua semente no nosso coração, que a gente possa ver os frutos hoje, amanhã e sempre. Em nome de Jesus. Amém. Acho que ela está ganhando. Você acha que eu não sei mexer com esse trabalho, Senhor? Eu tinha pedido para, eu não sei quem está lá, se todos aqui estão lá no grupo da comunidade, eu tinha pedido para vocês darem uma lida entre os capítulos 12 e 17 de João. Alguém fez isso? Ok. Os que fizeram, teve alguma interação ali, algum acontecimento naquela semana, naqueles dias, até mais de uma semana na ótica de João, que chamou sua atenção? Se teve, eu queria que você falasse um evento e um minuto mesmo, tá? Você falasse por que chamou a atenção sua. Então, quem não leu, mas lembra, uma né? Frase que eu achei bem da ficha. Fala assim, eu estou no meu pai está em mim. Assim, Eu acho que é na oração, né? Pelos discípulos que ele fala isso. Eu acho que é. Ele ora pelos discípulos. É lindo demais isso. E ele pede para Deus continuar com os discípulos do mesmo jeito que estava nele. Essa, só se eu estiver aqui, mas eu acho que é isso. Porque aquela oração sacerdotal tem a oração dele para com Deus, ele mesmo, aí pelos discípulos e por nós. É bem interessante se a gente olhar essa divisão ali na oração, está bem divididinho, bonitinho. Alguém mais? Ou então, um evento que você lembra da última semana de Jesus? Você fala de algum evento, mas ele vai normalmente, eu vejo a última semana, a partir de Marcos, porque ele define muito bem cada dia da semana. Então, fazia tempo que eu não ia João, sabe? E é uma outra linguagem muito amorosa, muito espiritual, é diferente de qualquer outro evangelho. Então, foi muito bom para mim. Nesse aqui, eu não cheguei a ver todos os capítulos, mas eu vi muito maravilhoso. Para mim, chamou a atenção também foi a questão da intenção de matar Lázaro. Você, esse evento é importante, um dos principais, ou talvez o principal milagre da reformada por Jesus. Acho que capítulo 12, está no 12, isso. Vocês perceberam isso? Que quando eles estavam um recuo ali, né, no Sinédrio, entre os líderes judaicos, judeus, e quando eles, judaicos é melhor,
E quando eles estão procurando Jesus, porque eles querem prender Jesus, querem dar um jeito de pegar mesmo Jesus, eles querem pegar o Lázaro também. Porque Lázaro era uma testemunha viva, porque todo mundo sabia que ele tinha morrido, viram que ele morreu e Jesus tinha ressuscitado. Está no 12. Porque Jesus vem e se hospeda aí, né, na casa. Sim. Tá? Um super jantar, Não é? Não. Alguém mais que chamou a atenção alguma coisa e quer falar? para mim foi o 14, quando ele promete o Espírito Santo. Vai deixar o órgão, né? Bom, eu espero que depois desses compartilhares aqui e do que eu vou repartir também um pouquinho, que você se anime e leia. Nós estamos há 2 semanas da Páscoa, semana que vem é o Fernando que prega, que fala aqui. E eu gosto muito, principalmente quem tem crianças, é muito bom a gente aproveitar o Natal e começar a contar tudo do Natal para as crianças em cada dia. Então, na Páscoa, reler quem é adulto e aqueles que têm filhos pequenos, contando a história de Jesus de acordo com os acontecimentos. É muito legal mesmo isso. Bom, então eu separei aqui algumas coisas para a gente, que eu vou compartilhar com vocês e eu espero que caia forte no seu coração, que te impacte e que você nunca mais seja o mesmo depois de hoje. Ou depois de amanhã e depois de amanhã também, que cada dia seja a gente sempre mudando para melhor. Então, primeiro, nós não sabemos exatamente quando Jesus chegou nas proximidades de Jerusalém. Aqui é só uma informação, só para vocês entenderem como que é complicado também nessa coisa da veracidade de alguns detalhes da Bíblia, né? Que Jesus existiu, isso ninguém tem dúvida, porque ficou lá o lugar que ele foi sepultado e nunca acharam o resto dos mortais. Então, isso aí é comprovadíssimo. Mas alguns detalhes fica complicado mesmo. Até hoje, os estudiosos e quem pesquisa a respeito disso ainda não chegaram a uma conclusão. Nem se Jesus morreu na sexta-feira mesmo, nem se ele chegou na casa de Maria depois que entrou em Jerusalém, Maria e Lázaro, né? Depois que ele entrou em Jerusalém, ou se foi antes. Não se sabe direito o dia, a data certinha. Então, o que eu vou falar aqui hoje, eu estou me baseando no relato de João, que vai situar Jesus em Betânia antes do Domingo de Ramos. E a maioria dos estudiosos realmente acha que ele chegou antes. Betânia está bem perto de Jerusalém, tem um caminho que dá mais ou menos 10 quilômetros, o outro dá mais ou menos 6 quilômetros naquela época, mas hoje também não é tão diferente, né? E João, então, coloca Jesus na casa de Lázaro na quinta-feira. Na sexta-feira. E João diz assim, ainda faltam, acho que 6 dias ele coloca, né? Ainda faltam 6 dias para a preparação da Páscoa. Então, 6 dias antes da preparação da Páscoa, que naquele ano foi na quinta, cai na sexta-feira, antes do Domingo de Ramos, que vai ser domingo que vem. A gente vai comemorar o... Quer dizer, os evangélicos nem levam isso tão a sério, mas na igreja católica, as missas, todo mundo vai com raminho, então eu acho bem significativo isso, bem bonito, por sinal. E ela guardava o caminho sequinho. Ai, guarda, Dani. Guardava até na hora de entrar. Eu acho super significativo, né? Essas lembranças que nos lembram, né, fatos a respeito de Deus. É uma pena que os evangélicos tiraram um pouco isso, né? Guarda e dormir. Guarda e dormir. Então, domingo. O que será que vai acontecer, né? Bom, então a minha proposta é que nós vamos observar algumas interações que Jesus teve com as pessoas, com Ele mesmo e com o Pai nos últimos dias que Ele esteve conosco e o que nós podemos aprender com Ele.
Eu acho bem interessante a gente observar isso. Primeiro, porque acho que a única religião que Deus veio mandar com a gente é o cristianismo, né? Eu não conheço muitas das outras, mas eu sei que é a única. E Paulo tinha tanta consciência disso que Paulo fala, né, que Jesus deixou o trono e veio caminhar conosco, veio se tornar humano, veio habitar entre nós. Isso aí já dá para a gente ficar parando e parar e ficar pensando um pouco. Né? E aí Paulo diz que nós devemos ter as mesmas atitudes de Cristo Jesus. Porque enquanto ele estava aqui, ele foi humano o tempo todo. Ele foi gente o tempo todo. Então, o que Jesus praticou está disponível e nós devemos seguir os passos dele. Ele abriu as veredas, abriu o caminho para a gente caminhar. Paulo diz isso claramente. E a outra coisa que eu acho importante a gente olhar, não só para a gente tentar seguir a Cristo, é que normalmente a gente dá muito valor para aquilo que a gente está fazendo, quando a gente tem consciência da finitude. A maioria nossa aqui já passou dos 50, né? Tem alguns que não, mas eu acho que a maioria passou. Eu acho que é mais ou menos a idade que a gente começa, né, a tomar consciência que a gente não é eterno aqui na Terra. Porque com 20, a gente não está nem aí, né? Com 30, também não, né? Com 40, já de vez em quando você fala, opa, né, a vida tem fim, né, aqui, né? Mas quem já está na minha idade, né, aí a gente tem consciência mesmo da finitude. E quando a gente toma consciência da finitude, a gente a gente dá mais importância para as escolhas da vida. A gente começa a escolher o que vale a pena. A gente começa a reagir àquilo que vale a pena, menos que vale a pena. Você olha assim e fala, não vou ficar perdendo meu tempo, né? Por quê? Porque a gente sabe que a vida é limitada, todos nós somos finitos, todos, né? Então, essa consciência da finitude, ela nos ajuda a fazer coisas que valem a pena. Jesus aqui sabia que ele tinha poucos dias, ele diz isso em João 12, diz assim, sabendo que o momento dele era chegado, aí ele faz algumas coisas. Outra coisa que eu acho interessante a respeito disso, que sempre que uma pessoa querida, nossa, parte dessa vida, falece, a gente começa a lembrar as últimas coisas dela. Você sempre começa, naquele dia eu tirei uma foto, ela veio aqui em casa. Ou então lembra as coisas boas que a pessoa fez. Então, se tem uma coisa que eu posso recomendar, sem medo de errar, é que você leia com muita atenção tudo que Jesus fez e falou na última semana dele. Porque era a última chance dele como Deus aqui na Terra. Se você quiser os sermões dele inteiro, estão lá em Mateus. Né? Mateus registra todos os sermões que Jesus fez, provavelmente no templo de Jerusalém mesmo. Marcos traz mais a coisa na intimidade, né? Na coisa com os amigos, com a família, com os discípulos. Mas em Mateus está todo o sermão lá que, para mim, ganha uma importância muito grande do ser último que Jesus fez. Bom, então vamos caminhar juntos agora. Então, Jesus em Betânia. Se você quiser ir acompanhando aí, João 12:1 diz que ele foi para a casa de Lázaro, em Betânia. Lázaro, que não fazia muito tempo tinha sido ressuscitado. E Marta e Lázaro está então com Maria, com Marta. Tem outros, acho que Marcos, Lucas, eles vão retratar, por exemplo, a unção com Nardo, como se fosse uma outra pessoa, mas os estudiosos entendem que é a mesma pessoa e provavelmente é Maria mesmo, a irmã de Lázaro. O que nós podemos ver aqui? Eu acho que aqui a primeira coisa em João 12:1 é a questão da hospedagem. E para mim é uma coisa bem importante isso. Lázaro, Maria e Marta hospedam Jesus e os discípulos
permite hospedar. Eu não sei como que você é nessa questão da hospedagem, e nem de aceitar a hospedagem que o outro lhe oferece. Mas eu acho que isso é uma coisa para a gente pensar um pouquinho. O quanto que nós podemos estar abençoando pessoas, tanto quando recebemos os hóspedes, tanto quando aceitamos a hospedagem. Tem uma hospedagem na minha vida que eu posso repartir aqui, que mudou muito a minha história. Eu tinha 7 anos de idade, e eu sou da geração e de uma cultura que eu só conheci escova de dente depois de 7 anos. Eu sabia, comecei a descobrir que ela existia aos 7 anos. Então, meus dentes estavam todos cariados, e uma professora olhou para mim, viu os dentes cariados, né, uma magricelinha, petita, magrela, petita não era magrela. Falou com meu pai e falou: olha, eu quero que você deixe ela ir para a cidade comigo, agora nas férias, que eu vou cuidar dos dentes dela. Meu pai deixou e ela me hospedou mesmo. No mês todo das férias, providenciou tratamento dentário e fez esse benefício através de uma hospedagem que ela teve que abrir mão de muita coisa. Até porque no segundo dia que eu fui no dentista, e aquele motor me irritou muito, no terceiro dia eu saí e não fui para o dentista. Eu fui dar uma volta na cidade, depois voltei. Só que o danado do dentista encontrou com ela. Aí ela: como é que foi o tratamento lá? Tá tudo bem? O dentista falou: tá, mas ela não veio. Conclusão, aí eu não fui mais enganar ninguém, tive que ir pro dentista aí. Mas eu fico assim, lembrei disso enquanto eu preparava, de ver essa abertura de coração dessa mulher, né? Essa dedicação dela, esse olhar amoroso e cuidadoso para com o outro. Bom, nesse dia também, nessa hospedagem, nessa casa, tem um jantar especial, né, que a Bíblia já falou ali, que foi preparado para Jesus. E aí não era só Jesus, era ele, os discípulos, eu imagino que deve ter um vizinho, mais alguém. E é nesse jantar, né, que acontece ali em Betânia, que tem a unção com nardo puro que Maria faz nos pés de Jesus. Aí está em João 12, você vai ver isso de 3 a 8. Daqui a pouco a gente volta aqui nessa unção, tá bom? Bom, isso aqui foi então com os amigos de Jesus, como ele interagiu com os amigos, buscando a hospedagem, tem o jantar, e ele recebe essa unção. Com os discípulos, em João 13, de 4 a 17. Então tem o lava-pés, que isso é muito pregado, gente, mas eu não sei se a gente consegue captar a força disso. Eu não sei se na nossa cultura tem algo que a gente possa exemplificar para isso. Porque lavar os pés aqui, a principal lição aqui é o desapego ao poder. Né? É o desapego ao poder de um cargo. Né? Porque tem gente que tem cargo e aquele cargo toma conta da pessoa. Né? O desapego ao poder de uma posição, de um título, de dinheiro, de eleição e etc. Então, e vocês sabem disso, eu não preciso nem gastar muito tempo nisso, mas era um trabalho, essa higienização dos pés, lavar os pés, era um trabalho dos servos, dos empregados. E fazer isso é mais ou menos assim, é alguém que está na mais alta cúpula de alguma coisa, a pessoa desce para fazer o serviço de alguém menos favorecido na sociedade e presta esse serviço. Então, a principal lição disso daqui é desapego ao poder. E uma das coisas que mais pega alguém numa liderança, isso aí tem até um lema disso aí, né? Liderança eclesiástica, liderança de igrejas, é o poder, é o apego ao poder. Os líderes, ou eles caem, né? Tem até acho que até eu brinquei com isso aqui. A gente fala que tem 3 barras que derrubam o líder. Barra de saia, barra de ferro e
segunda barra, que agora eu esqueci. Barra de ouro. Pois é, barra de ouro é apego ao dinheiro, barra de saia é mulher, é sexo, e barra de ferro é a questão do poder. Então aqui Jesus dá uma lição assim que eu não encontro palavras para descrever isso. Mas é como se ele dissesse para aqueles discípulos ali, né? Os 12, porque lembra que até então Judas está incluído aqui, que se eles quisessem realmente ser líder, eles tinham que também estarem dispostos a fazer a coisa mais simples no serviço ao outro, no amor ao outro, no servir ao outro. Jesus serve a última ceia e também os discípulos, e é aqui nesse contexto também que João descreve uma frase super bonita. João fala assim: e ele amou aquelas pessoas, amou aqueles discípulos até o fim, e orou por eles. Depois no 17, que nós até falamos um pouquinho. Bom, aqui então é com os discípulos, né? Como é que foi a interação dele com os discípulos? E com quem ia falhar com ele? Eu acho que tem uma lição muito importante, que talvez muitos saibam, mas vale a pena lembrar. Jesus lavou os pés e ele serviu ceia para Judas. Nós não podemos esquecer disso, gente. Porque, às vezes, no nosso farisaísmo, né, na nossa dureza de coração, nós queremos cortar aqueles que não vivem uma vida de acordo com aquilo que nós achamos que é o correto. Nós excluímos e não incluímos aqueles que no nosso ver, no nosso critério, não estão dentro do que nós achamos que é correto. Então, Judas traiu Jesus, sim, mas ele traiu Jesus com os pés higienizados por Cristo. Olha isso. Talvez isso é que leve até Judas a cair num remorso horroroso, que não foi arrependimento, foi remorso, foi culpa. E aqui dá um estudo só sobre isso, dá um baita estudo, porque Judas quis pagar uma coisa que não tinha como ele pagar, nem ele morrer. Mas eu acho que fica aqui uma grande lição para nós, como membros de igreja, como família. Se tem um lugar que é um lugar para alguém ser incluído, não importa lá quem seja, é na família. Eu não preciso me deixar ser abusado por alguém da família, nem me deixar ser usado por ninguém da família. Mas a casa deveria ser sempre um lugar de inclusão, até para aqueles que estão com os pés sujos, nós vamos lavar os pés, depois vai aprontar alguma coisa com o pé que a gente lavou, que é o que acontece aqui. Eu acho muito significativo isso. Jesus sabia o que Judas ia fazer e ele dá a ceia. Né? Tem um monte de igrejas ainda hoje que quer selecionar, tem critérios para quem toma ceia. Mas de onde tiraram isso? Eu não sei de onde tiraram. Talvez uma interpretação meio esquisita lá de Coríntios, pode ser, sei lá. Mas eu sei que aqui Jesus deu ceia para Judas, deu ceia para quem ia negá-lo e deu ceia para todos que iam fugir dele. Porque ele fala isso para eles. Todos vocês hoje vão fugir. Todos vocês vão me abandonar. Olha isso. A gente fica atacando pedra só no Tomé, né, que não acreditou, e os que fugiram também, né? E Jesus serve ceia, então, para todos eles. A outra coisa interessante que Jesus faz aqui com aqueles que não estavam bem corretinhos, é que Jesus avisou tanto a Judas como a Pedro o que eles estavam prontos a fazer. Judas simplesmente saiu pisando duro, né? Ele saiu dali com o pé higienizado pelas mãos de Cristo, pisando duro, e foi entregar Jesus para os líderes judeus. Ele realmente, a gente tem uma tendência até de pôr a culpa no diabo. Não, mas é o diabo entrou nele, tá, é verdade. Mas Judas tem a responsabilidade dele. Ele poderia ter caído em si. E ele só não caiu em si,
porque ele tinha um apego exagerado ao dinheiro. Nós sabemos, né? O dinheiro é o quê? Amor ao dinheiro não é o dinheiro. O amor ao dinheiro é o quê? Mas Todos os males. Agora preste atenção, não é o dinheiro que é a raiz de todos os males. É o amor, o apego exagerado a ele. Né? E ele avisou também a Pedro. Falou, Pedro, você vai me negar. O que o Pedro fez? Então aqui já entra uma pergunta importante para a gente pensar. Quantos de nós sabemos ouvir um aviso de que algo pode sair errado ou um alerta a respeito de algo que não está muito encaixado em nós? O que teria acontecido se Pedro reconhecesse que ele ficaria com muito medo? Ele ficou mesmo com medo, né? Então, imagina, eu nunca vi esse homem na minha vida. Estou aqui, sei lá por que eu estou aqui. Por quê? Estava com medo de ser preso também. Eu acho que o que teria acontecido é que talvez Pedro tivesse recebido a incumbência de pastorear antes do que ele recebeu. Ele só foi receber depois que Pedro também, isso nós temos que elogiar Pedro. O melhor professor de Pedro foi o último erro dele. Quando ele olhou e viu que ele pisou na bola, ele falou, opa, deixa eu aprender com o meu erro aqui. E aí, vocês sabem da história, ele vai encontrar com Jesus na fogueira, tinha um foguinho ali, e aí tem aquela conversa dele com Jesus, que Jesus fala, Pedro, você me ama? Ele fala, Senhor, eu gosto do Senhor. Pedro, você me ama? Eu gosto do Senhor. Pedro, você gosta mesmo de mim? Sim, Senhor, eu gosto do Senhor. O que significa isso aí? Jesus falou, tá bom, então você vai pastorear as ovelhas. Eu acho que isso teria acontecido antes se ele tivesse reconhecido a fragilidade dele antes. Mas ele só foi reconhecer depois. E ainda bem, né? Antes tarde do que nunca. Ou então, se ele tivesse também reconhecido que ele apelaria fácil para a violência. Porque quem cortou a orelha lá do cara lá foi o Pedro, viu, gente? Pegou lá a espada dele. Mas ele não, né? Ele jurou de pé junto que ele não ia fazer isso, que ele era o último, né? Que ia fazer isso. Então, eu acho muito bom quando alguém nos falar, você é isso, você faz isso, é melhor a gente refletir com coragem e com humildade e ver de verdade a nossa realidade. Os livros eu já falei. Agora, sobre Jesus, como que ele interage com ele mesmo? E eu listei algumas lições que eu vi aqui. Primeiro, Jesus aceita o presente caro e a oferta humilde e prazerosa de Maria e de Lázaro. Gente, eu acho tão especial isso. Era um perfume caro. Maria, né, derrama todo aquele perfume nos pés. Quando normal era derramar na cabeça, ela derramou nos pés. Aí eu fico me perguntando se ela fez isso pelo significado, o pé teria mais significado que na cabeça. Será que ela sabia o quanto que era prazeroso uma massagem nos pés? Eu me pergunto isso. Eu não sei se você já recebeu uma massaginha nos pés. Se eu ficar viúva, eu vou sentir muita falta de Mas uma das faltas que eu vou sentir mesmo é da massagem nos meus pés, que ele faz quase toda noite. Porque é muito bom esse negócio, gente. Nós fazemos pé das mulheres, faz pé de cure. Eu acho que uma das razões que a gente faz é pelo prazer que a gente tem. Porque alguém mexendo no seu pé, massageando o seu pé. Então eu fico aqui me perguntando se Maria sabia disso. Então ela não faz na cabeça, faz nos pés. E Jesus aceita esse toque, né, relaxante e prazeroso. Aliás, Jesus, em matéria de toque, né, ele aceita o toque de João, da criança, da Maria. Ele toca, né, no
morto nas crianças. Jesus era convertido a respeito dos toques, né? Porque nós não somos muito, né? Ele tem tanto medo de erotizar que não toca. Então ele aceitou o presente e aceitou a massagem nos pés, né? E ela solta o cabelo, que era algo que não se fazia publicamente. Então, olha como que ela quebra as regras, né? Põe no pé, solta o cabelo e massageia ali os pés de Jesus, untando todos os pés dele com aquele perfume, que ele também leu como já uma preparação dele para a morte, né? Tudo que viria depois. E a outra coisa, então, que eu também vi aqui de Jesus, é que ele se permite, aqui nem está no texto que eu pedi para vocês, mas está um pouquinho depois, é quando ele não consegue carregar o madeiro e alguém precisa vir ajudá-lo. Isso também é muito tocante. Jesus aceita ajuda. Eu acho que, não sei se estaria bem aceitar ajuda ou se permitir ficar tão cansado que não dá conta mesmo de carregar. Né? E às vezes nós somos meio arrogantes, né? Não quer a ajuda do outro, fica fazendo charminho quando o outro peça uma ajuda e a gente está precisando. Então fica uma pergunta quando a gente olha para Jesus, né? Quantos de nós não sabemos receber presentes e nem ajuda? Tem um versículo na Bíblia, lá em Atos, que diz que mais bem-aventurado é dar do que receber. Sabe por quê? Vocês desconfiam por que é mais bem-aventurado dar do que receber? E vai entrar um olhar da psicologia. Quando eu recebo com alegria o presente que ele é dado, eu estou fazendo um bem muito grande para quem me deu. Olha isso, gente. Quando eu recebo com alegria um presente, eu estou abençoando a pessoa que me deu. Então, se eu não sei receber um presente ou uma ajuda, eu deixo de abençoar o possível doador daquele presente, daquela ajuda. E você sabe que tem gente que não sabe receber presente, não consegue receber. Então, é uma coisa para a gente pensar, como é que nós somos nisso, né? Jesus, ele é um poço de poder e doação, mas ele aceita receber o presente caro, o presente relaxante nos pés e a ajuda. E aí eu me lembro, claro, né, eu falo disso aqui, eu me lembro da teologia do Deus bebê, né? Deus que se faz bebê, e a gente precisa aprender a adorar o Deus bebê, né? Então, repetindo, ele é um poço de poder e doação, mas ele aceita receber. A terceira coisa a respeito dele mesmo é que ele ora para Deus. Aí, se você quiser olhar essa oração, aí tem uma baita lição da pessoa saber realmente quem ela é, de uma avaliação adequada de quem ela é. Olha o que Jesus fala: eu te glorifiquei na terra. Ele fala isso para Deus. Quando ele ora a respeito dele, os 5 primeiros versículos de João 17, ele está falando dele. Ele diz mais ou menos assim: eu cumpri a missão que o Senhor deu para cumprir. Olha, se isso não impactar você, para que você veja realmente o que você está vivendo aqui na Terra e qual é o sentido da tua vida aqui, eu não sei mais o que vai impactar. Mas Jesus fala isso para Deus. Então fica a pergunta, né? E você e eu? Nós sabemos por que nós estamos vivos? Sabemos por que sobrevivemos à pandemia? Nós sabemos para que nós viemos? Como diz Vitor Franco, qual o sentido da tua vida? Jesus sabia o sentido da vida dele. E nós estamos glorificando. Ele fala isso: Pai, eu te glorifiquei aqui na terra. Por favor, mais ou menos de agora, me glorifique. Nós podemos falar isso para Deus? Eu estou glorificando o Senhor aqui na terra, porque eu estou aqui exercendo aquilo que o Senhor quer que eu exerça.
E, para terminar, né, quase no finalzinho, Jesus também ora, aqui eu vejo a interação dele com você e comigo. Eu não sei como que é para você, mas no dia que eu descobri isso na Bíblia, eu fiquei muito emocionada. Já faz anos isso. Eu lembro que eu estava sozinha no meu quarto, lembro do João. Eu tinha tido uma experiência muito... Foi logo depois da minha conversão, quando eu tinha aí 26 anos, 27. E eu li essa frase, né? Quando Jesus fala que ele pede por aquele que viria a crer. Você já parou de pensar nisso? Que naquela oração de Jesus, ali, talvez na casa de Maria, eu acho, né? Que essa oração já foi na quinta-feira. Foi um pouquinho antes dele sair e ser preso. E daí já foi aquela noite horrorosa de quinta para sexta. Que ele orou: eu oro por aqueles que virão a crer. Eu creio depois disso. Você crê depois disso. Jesus orou por você e orou por mim. E ele pediu para que o amor que o Pai tinha por ele, olha o que ele pede para mim e para você, que o amor que o Pai tinha por ele estivesse também em mim e em você. Então não esqueça disso mais nunca na sua vida. Quando você for tentado até duvidar que ele existe, lembra disso. Será que eu posso duvidar? Porque lá está escrito que ele orou por mim. E ele orou para que o amor de Deus que estava nele também estivesse em mim. Então é muito... Eu acho que é uma coisa para a gente parar um tempinho e ficar assim refletindo nisso, sabe? O que isso significa para mim? E terminando, eu quero fazer então duas perguntas. Qual dessas atitudes de Jesus nos últimos dias que ele viveu aqui antes da crucificação, lembrando que na outra semana, né, a gente vai estar comemorando a Páscoa, qual dessas atitudes de Jesus com o outro, com aqueles que estão mais perto, né, filhos, gente que você pode estar mentoreando, empregados, seja lá quem for, qual dessas atitudes de Jesus falta para você? É a pergunta que eu fiz para mim. O que eu preciso melhorar aqui? E a segunda pergunta é: o que eu gostaria de fazer daqui para frente, depois de refletir, né, sobre essas questões? E a minha oração é que nesses dias, que eu orei de manhã e de manhã ontem, isso, e quero repetir aqui, que nestes dias em que antecedem a comemoração da morte e ressurreição de Cristo, seja um tempo de nós refletirmos e crescermos na caminhada como seguidores de Jesus de Nazaré. Olha, se eu pudesse, acho que eu me ajoelharia aqui e diria isso. Por favor, gente, se empenhe em crescer como seguidor de Jesus de Nazaré. Não precisa se empenhar para ser religioso. Nós estamos... O Brasil está cheio de religiosos que, a meu ver, estão envergonhando o nome de Jesus Cristo. Mas se empenhe em olhar para o Evangelho e ser um seguidor de Jesus de Nazaré. Que Deus nos abençoe. Amém.